Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu nem ia gravar esse vídeo agora. Como eu falei com vocês no último vídeo, eu tô falando um pouco mais baixo porque as minhas filhas e meu esposo estão dormindo. E o Senhor me deu esse tempo agora, mais tarde, pra gravar os vídeos. E eu achei que eu ia gravar só um, mas amém, o Senhor colocou no meu coração pra gravar esse também, pra conversar com vocês sobre esse assunto também. Sobre algo que o Senhor me confrontou, me constrangeu com uma palavra que Ele trouxe ao meu coração em uma das formas que o Senhor fala comigo. Porque o Deus tem várias formas de falar com a gente. E a primeira delas é através da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente sempre ler a palavra, se debruçar sobre a palavra, se alimentar da palavra, mastigar mesmo, sabe? Remoer aquilo ali que a gente está lendo, prestar atenção, ler com calma, porque é a palavra de Deus e Ele fala conosco através da palavra. Deus usa também pessoas para falar com a gente, usa circunstâncias para falar com a gente, usa a natureza, quando a gente contempla a natureza ali, as coisas simples que a gente contempla, até nas coisas simples que a gente acha que não tem nada a ver, assim, que Deus vai falar comigo nisso, mas o Senhor fala. O Senhor sabe como falar com a gente, como nos alertar, nos corrigir, nos renovar. O Senhor sabe como falar ao nosso coração. E a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus com o tempo, na nossa jornada com o Senhor, porque é uma jornada a nossa caminhada de fé com Cristo. A nossa vida cristã é uma jornada. Então, a gente precisa conhecer a Deus, conhecer como que Ele fala, porque o Senhor não vai falar nada que esteja contra a palavra dEle. O Senhor não vai falar nada assim que Ele já não sabe, que a gente se acostumou com aquilo, porque muitas vezes a gente vai estar desacostumados a ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente vai estar com os nossos ouvidos poluídos, sabe? E a gente precisa acostumar com a voz de Deus, com os sussurros do Espírito Santo ali no nosso coração, com as impressões que o Espírito Santo nos dá no nosso espírito, porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito quando o Senhor fala com a gente. Então, eu quero ler aqui com vocês essa palavra que o Senhor usou para falar comigo, aqui em 2 Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natan repreende Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante uma cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Lá no versículo 7, o profeta Natã diz assim: Você é esse homem, Davi. Disse Natã a Davi e continuou: E assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ali Natã vai falando para ele as repreensões que o Senhor estava falando para Davi, porque o Senhor estava corrigindo Davi ali severamente por causa do adultério que ele cometeu com Batseba. Então, a estratégia que o Senhor deu ali para Natã falar
com Davi o que Deus queria foi a estratégia de uma história. Foi a estratégia de contar essa história, assim como Jesus fazia lá em contar parábolas, né? Jesus usava a estratégia de parábolas para ensinar aos discípulos e falar ao povo. E depois explicava as parábolas, né, para os discípulos dele para os mais chegados, né? E ali o Senhor deu essa estratégia. E o Senhor, em um dos vídeos meus mais recentes agora, que foi sobre o perdão, o Senhor falou profundamente comigo sobre o perdão. Assim, eu já tinha falado sobre isso, sobre uma obediência que eu tinha conseguido fazer ao Senhor, que era de liberar perdão. E o Senhor me confrontou com o próprio vídeo que eu gravei. Eu fazendo o vídeo para vocês aqui, contando a história, contando sobre pedir perdão, até uma situação eu contei para vocês. E dentro daquela situação, o Senhor tirou outra para mim, me mostrou. E eu caí em mim assim, falei, mas Deus, eu achei que eu já tinha perdoado. Só que era outra situação, que eu já tinha entregado a Deus assim. E o Senhor, a palavra fala que o Senhor, Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Então nada passa despercebido para Deus. E o Senhor não desperdiça nada. Né? Então tudo o Senhor, Ele vai, no tempo oportuno do Senhor, Ele vai descortinando ali o nosso coração para nós mesmos. Porque Ele tem o controle de todas as coisas, o Senhor é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Então muitas vezes a gente tenta esconder, colocar lá no quartinho da bagunça, como eu falei, ou então a gente vai seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Não, Senhor, eu já perdoei, estou seguindo aqui a vida, estou seguindo a jornada, o caminho. Mas o Senhor sabe quando está faltando alguma coisa, quando tem algum perdão a ser liberado ainda, onde tem alguma ferida que não está totalmente cicatrizada, o Senhor sabe. E ali o Senhor foi me confrontando através de um vídeo que foi eu mesma que gravei. Eu fiquei assim, chocada com isso. Eu fiquei estarrecida assim, eu falei, meu Deus, eu tô dando um testemunho de um perdão que eu consegui liberar e o Senhor tá me mostrando outro que tava uma ferida aberta ainda em mim, que eu achei que já tinha superado. E ali o Senhor foi me confrontando, o Senhor foi me constrangendo de uma maneira assim que eu consegui, com a ajuda do Espírito Santo, abrir o meu coração. O Senhor foi me falando profundamente comigo sobre Marta, a história de Marta, a história de Maria. Também quero conversar com vocês sobre isso, porque o Senhor me tocou profundamente nessa questão de Marta e sobre o meu coração, que o meu coração estava igual o coração de Marta, preocupado, ansioso e com algumas questões ainda que precisava de cura. E Deus reservou um momento ali para curar meu coração, para me mostrar onde eu estava errando, para me mostrar onde estava o problema. E me confrontar e me falar o que eu precisava fazer a partir dali. Então o Senhor não desperdiça nada. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus 4:12, diz assim que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão de alma e de espírito. Em Hebreus 4:12. Então, a palavra do Senhor ela é tão viva, tão eficaz, que ao mesmo tempo que eu estou gravando um vídeo falando para você da palavra de Deus, a palavra está cortando aí e está cortando aqui. O Senhor, tudo que a gente vai falar para o outro, o Senhor primeiro faz acontecer com a gente. Tudo que a gente vai, tudo que o Senhor vai usar na nossa vida para curar alguém, Ele vai nos curar primeiro. E a palavra, como diz na Bíblia, né? Ela
vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, porque o Senhor sabe ali o limiar onde precisa haver essa separação, porque pra gente que é humano, na nossa limitação, a gente confunde muito coisa da nossa alma e coisa que é do nosso espírito, coisa que o Espírito Santo fala com a gente, coisa que é da nossa alma, a gente fica confundindo, muitas vezes também pela nossa imaturidade com Deus. A gente fica confundindo, será que é da vontade de Deus isso? Ou será que é coisa da minha cabeça? E aí a gente, com a palavra de Deus, o Senhor vai ali afiando. Lá em Eclesiastes 3:10 fala que a gente precisa afiar o nosso machado. A gente precisa estar ali com o corte do machado afiado. E a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus é afiada. E a gente precisa se afiar também, afiar o nosso machado, para a gente perceber as coisas de Deus e não desperdiçar também aquilo que o Senhor está querendo falar com a gente e mostrar para a gente, porque o Senhor não desperdiça nada. O Senhor, a palavra do Senhor não volta vazia, não volta para Ele vazia, mas antes cumpre todo o propósito a que o Senhor determinou. É assim que fala a palavra de Deus. Então, mesmo que às vezes a gente ouve uma palavra de alguém, a gente vê uma pregação, a gente escuta um louvor, a gente pensa em alguém, essa palavra aqui, lembrei de fulano, podia mandar para essa pessoa e tal, amém, mas o Senhor está querendo falar com você também. O Senhor, Deus, bem que o Senhor podia falar com fulano isso aqui, Deus, ó. Ou então no culto assim, Senhor, a pessoa que precisava ouvir essa palavra aqui no culto hoje não veio no culto, Deus. Como assim? Logo a pessoa que precisava ouvir essa palavra, ó, combina com essa pessoa. Mas se a pessoa que estava lá era você, é porque Deus queria falar com você aquilo ali. Deus queria te ensinar através daquilo. Porque o Senhor não desperdiça nada, o Senhor está a todo tempo falando com a gente. Por isso que a gente precisa afiar o nosso machado para a gente estar atento, ficar atento para ouvir a voz de Deus. Eu oro para que a gente fique atento às coisas do Senhor, que a gente não passe despercebido nas coisas que o Senhor está falando com a gente, porque o Senhor não desperdiça nada. Toda a palavra do Senhor cumpre o propósito dele. Toda circunstância que a gente passa, por mais difícil que seja, o Senhor está ali, passando junto com a gente e nos ensinando em meio àquilo tudo. Deus não desperdiça nada. Fica atento, fique atenta, meus irmãos e minhas irmãs. E esteja aberto ao agir e ao fluir do Espírito Santo. E afie o seu machado. Afie o seu machado orando. Afie o seu machado na palavra de Deus. E esteja atento a tudo que o Senhor quer falar com você. Amém? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.